nesta manhã nós queremos trazer uma palavra ao coração dos irmãos, uma palavra que foi ministrada ao meu coração, sobre esta existência de Deus, um Deus que está conosco, um Deus que garante o nosso futuro, um Deus que até permite que passamos por adversidade, mas Ele nos garante a vitória e o destino, amém? Diga assim: o meu Deus garante o destino. Você crê nisso? Então, se você trouxe a sua Bíblia, abra em Mateus no capítulo 14, a partir do verso 22. Eu quero ler dois textos nesta noite, dois textos pequenos. Um que se encontra em Mateus, no capítulo 14, a partir do verso 22. E o segundo texto está em Marcos, no capítulo 4, a partir do verso 35. Por que dois textos? São duas histórias distintas, mas que têm uma semelhança muito grande entre si. Eu quero trazer aqui um paralelo entre uma passagem e a outra, e tem tudo a ver com a nossa vida, com o que nós vivemos, com o que nós passamos, a forma como nós reagimos diante das adversidades da vida. E eu creio e eu peço que você dobre a sua atenção neste momento, porque nós estamos aqui fazendo menção da palavra que é viva e eficaz, mais penetrante que espada de dois gumes, que tem a capacidade de penetrar até a divisão da alma e do espírito, está apta para discernir as intenções, os pensamentos e as intenções do coração, amém? Mateus 14, 22, diga amém se você já encontrou. Assim fica fácil, né, meus irmãos? Diz assim a palavra do Senhor: logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Mas o barco já estava consideravelmente distante da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram atemorizados e disseram: é um fantasma! E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Diga amém. Amém. Marcos 4, a partir do verso de número 35. Diz assim a palavra do Senhor, já está aqui. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-te, acalme-se. O vento se aquietou e se fez completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé?
eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Diga amém. São duas passagens bíblicas, meus queridos, e elas acontecem em ocasiões diferentes. Nós sabemos que algumas histórias nos evangelhos se repetem. Por exemplo, a multiplicação dos pães e peixes é retratada pelos 4 evangelistas: Marcos, Mateus, João, Lucas. Todos eles retratam essa passagem bíblica da multiplicação dos pães. Mas aqui Mateus está relatando uma ocasião em que os discípulos passam por problemas durante a travessia para o outro lado da margem do lago de Genezaré, o mar da Galileia. E Marcos, ele também relata uma outra ocasião, uma ocasião distinta. Mas o interessante, porque eu trago essas duas passagens bíblicas, porque existe uma semelhança entre elas. A primeira semelhança que nós podemos citar é que ambas passagens começam com uma ordem de Jesus. Qual que é a ordem de Jesus? Atravessem para o outro lado da margem. Lá em Mateus, no capítulo 14, 22, Jesus vai dizer, a Bíblia vai nos dizer, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco. E qual é a ordem? Fosse adiante dele para onde? Para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Então há uma ordem expressa de Jesus na passagem que relata Mateus, dizendo: entrem no barco e atravessem para o outro lado da margem, quando eu despeço das multidões, ou da multidão. Em Marcos, semelhantemente, a Bíblia diz que ao anoitecer, Jesus diz aos discípulos, é o versículo 35, vamos atravessar para o outro lado. Esta é a primeira semelhança que eu vejo nessas passagens. Há uma ordem expressa de Jesus em relação ao destino daqueles discípulos: atravessem e cheguem até o outro lado. Amém? Quem está comigo? Amém. Glória a Deus. Segunda semelhança que eu vejo em ambas passagens: durante a travessia, os discípulos passam por adversidade. Mateus 14, no verso 24, a Bíblia diz que quando o barco estava consideravelmente distante da terra, o barco era fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contrário. Apesar da ordem de Jesus de passar para o outro lado, esses discípulos passam por adversidade. O vento era, em Mateus 14, contrário, e o barco era fustigado pelas ondas. Em Marcos, no capítulo 4, a partir do verso 37, nós vemos que esses discípulos também passam por adversidade. Se levanta um forte vendaval, as ondas se lançam contra o barco e o barco começa a se encher de água. Essa é a segunda semelhança. A primeira, Jesus dá uma ordem. A segunda, apesar da ordem de Jesus, os discípulos passam por adversidades no meio do caminho, na travessia, durante a caminhada. A terceira semelhança que eu vejo nessas passagens bíblicas é que ambas situações os discípulos tiveram medo. Na passagem de Mateus, percebam, os discípulos estavam sozinhos. Jesus dá uma ordem e Jesus fica em terra para se despedir das multidões, e depois ele vai orar e ficar sozinho, tendo seu tempo com o Pai. Na primeira passagem que nós lemos, os discípulos estão sozinhos, o vento é contrário e eles têm medo.
No capítulo que nós lemos, 4 de Marcos, a Bíblia diz que os discípulos também têm medo, mas olha uma diferença grande aqui. Jesus estava dentro do barco. A Bíblia diz que Jesus estava no barco, na traseira, na popa do barco, dormindo com a cabeça no travesseiro. Mas perceba uma coisa, meus queridos, que a presença de Jesus no barco não fez tanta diferença. No primeiro, vamos lá, vamos conjecturar, vamos pensar aqui. Na primeira passagem, eles estavam sozinhos. Agora na segunda, eles estavam com Jesus dentro do barco. Isso trouxe alguma mudança na forma como eles estavam lidando com a adversidade do mar? Não. Tiveram medo do mesmo jeito. Por quê? Porque eles estavam olhando mais a circunstância do que o próprio Jesus dentro do barco. Entenda uma coisa, uma pergunta aqui: por que esses discípulos tiveram medo? Nós precisamos entender isso. Porque em ambas passagens, independente de Jesus estar dentro do barco ou não, eles tiveram medo diante das adversidades. Nós precisamos entender e responder esta pergunta: por que os discípulos tiveram medo? Eu vou reformular a pergunta: por que nós temos medo e sentimos medo diante das circunstâncias adversas? Porque nós sentimos medo quando o vento é contrário, quando as ondas do mar da vida estão castigando o nosso barco e trazendo adversidade na nossa caminhada e na nossa travessia. Porque nós temos medo. Talvez os mesmos motivos que fizeram com que aqueles discípulos tivessem medo diante das adversidades são os motivos que fazem nos sentir medo diante das dificuldades, das circunstâncias de adversidade na nossa vida. Depois de 2000 anos ou mais de 2000 anos, nós também sentimos medo diante de um problema, sim ou não? Ou só eu sinto medo? Você também? Glória a Deus, então você é de carne e osso. Então você precisa também dar passos em direção a Jesus. Então você também, assim como eu, preciso durante essa travessia ser discipulado por Ele, dar passos em direção a Jesus. E o que faz sentido, amados, estarmos aqui nesta manhã é esta transformação que o próprio Espírito Santo gera em nós, de sermos a cada dia transformados em discípulos de Jesus. A gente chega aqui de um jeito, e de acordo com a nossa caminhada, e mesmo diante dessa adversidade, Jesus vai nos ensinando. E esse é a grande alegria que devemos ter no nosso coração. Eu estou aprendendo com Jesus. Percebam que não é a quantidade de situações adversas que forjam o nosso caráter. Porque eu não sei qual aconteceu primeiro, se a primeira adversidade foi quando eles estavam sem Jesus no barco ou com Jesus no barco. Mas percebam que são duas situações muito parecidas. Sim ou não? Eles estão atravessando e o vento é contrário, e as ondas, e o barco começa a encher. Às vezes acontece isso com a gente, não é? A gente passa por coisas muito semelhantes na vida e a gente acaba não aprendendo com a anterior. E o que Jesus quer nos ensinar é que a gente venha aprender a história da nossa vida. Serve para nos edificar, para nos amadurecer. Mas vamos voltar aqui para o texto. Por que aqueles discípulos tiveram medo? Porque nós temos medo durante a travessia da nossa vida. Primeira coisa, porque eles se esqueceram de que havia sobre eles uma palavra, uma ordem. Qual que era a ordem de Jesus? Atravessam até do outro lado. Vamos para o outro lado da margem. Em outras palavras, meu querido,
Jesus é que garante o nosso futuro. E muitas vezes nós nos esquecemos disso, como estes discípulos que esqueceram qual era a ordem. O que Jesus está dizendo? Vamos até o outro lado. Ele não disse, nós vamos até a metade do caminho e lá o barco vai afundar. Não. A ordem de Jesus é expressa. Atravessem até do outro lado. Cheguem até do outro lado. Em Marcos ele diz, nós vamos até do outro lado. E olha a diferença de Jesus e os discípulos na passagem de Marcos. O vento está batendo forte, a tempestade se levanta, o barco começa a se encher de água. Os discípulos estão como? Apavorados. E como Jesus está? Dormindo. Calma aí. A situação é a mesma. Jesus está com os discípulos e ele está dormindo. Enquanto os discípulos estão como? Apavorados. O cenário é o mesmo. Aí você vai dizer, pastor, mas era Jesus. Jesus sabia qual era o destino. Sabe como você consegue passar pelas adversidades de maneira mais leve? Quando você tem certeza de qual é o seu destino. Quando você passa a acreditar que o seu futuro já está garantido pelo Senhor. Quando você começa a acreditar que Deus é o próprio que desenha a tua história, escreve a tua história, que garante o teu futuro. Pode vir o que vier, levante as tempestades que queiram se levantar, o vento pode até ser contrário, mas o seu destino é atravessar até do outro lado. Os discípulos se esquecem desta ordem. Provérbios capítulo 16, versículo 9, é Bíblia, irmãos. Olha o que a palavra vai dizer, Provérbios 16, 9. Em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Ou a gente crê na palavra ou não, irmãos. Nós temos o direito e o dever de planejar o nosso caminho, e é bom ser uma pessoa planejada, mas nós não devemos esquecer que quem determina os nossos passos é o Senhor. Ninguém morre na véspera, ninguém sofre além da conta. O Senhor está no controle, Ele garante o nosso futuro. Isaías 46, 10. Desde o início, o Senhor falando conosco, Deus, desde o início, faço conhecido o fim, desde os tempos remotos o que ainda virá. Digo, o Senhor dizendo para você, o meu propósito permanecerá em pé, e farei tudo o que me agrada. Em outras palavras, o Senhor está dizendo, teu destino pertence a mim. E quando nós entendemos isto, que nós estamos nas mãos do Senhor, nós entendemos que muitas vezes a nossa preocupação é bobagem. Nós podemos atravessar os vendavais da vida dormindo como Jesus, de uma forma tranquila, ou apavorados como aqueles discípulos. Amém? O teu desespero não vai mudar a sua trajetória. Sabe o que muda a trajetória? A fé muda trajetórias. A fé em Jesus muda o coração, muda os sentimentos. O apóstolo Paulo vai dizer lá em Romanos, no capítulo 8, versículo 18. Considero, você precisa entender isso em relação à sua caminhada de fé. Nós precisamos chegar nesse nível espiritual do apóstolo Paulo. Quando ele escreve aos Romanos capítulo 8, versículo 18, ele vai dizer, considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Em outras palavras, o sofrimento atual é momentâneo, mas haverá uma glória a ser revelada que não dá para se comparar com nada. E no versículo 21
28 deste mesmo capítulo, ele vai dizer: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. São verdades de Deus para você. Pastor, como eu devo encarar a minha caminhada de fé? Acreditando que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o propósito dEle. Amém? Projeta aí Salmos 16, 5. Olha o que o salmista... É essa certeza, amados, que nós devemos ter em nosso coração em relação à nossa caminhada de fé. É o que diz o salmista no Salmo 16, versículo 5, que diz: Senhor, Tu és a minha porção, o meu cálice, és Tu que garante o meu futuro. Eu gostaria que você repetisse este versículo comigo, mas não repetir por repetir. Você precisa entender essa verdade contida neste versículo bíblico. Senhor, Tu és a minha porção e o meu cálice, és Tu que garantes o meu futuro. No 3 você pode dizer isto? Diga: 1, 2, 3. Senhor, Tu és a minha porção e o meu cálice, és Tu que garantes o meu futuro. Aleluia. Por que sentimos medo, pastor? Porque muitas vezes nós não acreditamos que o nosso futuro está garantido. E quem garante não é homem, é o Senhor. Pastor, as ondas estão batendo no meu barco. Não temas, creia, pois somente, porque quem garante o teu futuro é o Senhor. Amém, meus queridos? Segundo, 2 de 3. Por que eles tiveram medo? Primeiro, qual que é? Eles esqueceram que estavam debaixo de uma palavra e debaixo de uma ordem, e de que o Senhor é que garante o futuro e o destino, amém? Segundo, porque estavam concentrados na adversidade que se apresentou. A sua atenção está concentrada em quê? No quê? Esses discípulos esqueceram a palavra, esqueceram em Marcos 4 a própria presença de Jesus. Eles concentraram toda a sua atenção na circunstância e na adversidade. A gente faz isso muitas vezes, sim ou não, irmãos? Vem um problema, diante de uma dificuldade, a gente nem dorme muitas vezes. Preocupação, o que vai ser? Como vai ser? O que vai ser amanhã? Pastor, amanhã é segunda-feira, eu estou com um problemão para resolver, eu não sei por onde começar, e nós nos preocupamos, e nós concentramos a nossa atenção na adversidade. A gente até vem para o culto aqui domingo de manhã, mas ao invés de nós louvarmos ao Senhor, o que nós estamos fazendo? Pensando no problema, pensando na tempestade, pensando nas adversidades, e a gente concentra a atenção no problema. E se tem algo que mina a nossa fé, são os problemas da vida. Se a vida fosse só glória a Deus, só bênção, só vitória, aí é só aleluia, aí é só glória, aí é só felicidade. Mas Jesus vai dizer: no mundo tereis aflições. Mas qual que é a ordem dele? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Em outras palavras aqui, vocês terão aflições, mas não concentrem a sua atenção, não despendam de energia desproporcional diante do problema. Tem de bom ânimo, mas Jesus vai dizer: eu venci o mundo, eu passei por tantas aflições e venci. E Ele é o nosso maior exemplo. Nós somos filhos. Provérbios 24, 10, palavra de Deus para o teu coração. Olha o que diz Provérbios 24, 10. Se você vacila no dia da dificuldade, como será limitada a sua força? Numa outra versão vai dizer: se te mostrares fraco,
no dia da angústia, a tua força será pequena. Se a gente vacilar, meus queridos, na dificuldade, nós teremos a nossa força reduzida. Mas pastor, então como obter esta força na adversidade? A Bíblia responde a própria Bíblia. Como eu posso obter força? A gente vai lá para Isaías 27, Deus dizendo: por que você reclama, ó Jacó? Dá para substituir pelo nosso nome. Por que você reclama, ó Hétori? Por que você se queixa, ó Tiago? O Senhor não se interessa pela sua situação. O meu Deus não considera a minha causa. Versículo 28 de Isaías 40. Será que você não sabe? Deus dando um chacoalhão em mim e você. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, Criador de toda a terra. Ele não se cansa, não fica exausto, sua sabedoria é insondável. Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem força. Pastor, como é que eu obtenho força na adversidade? Versículo 30 de Isaías 40. Até os jovens se cansam, ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aquele que espera no Senhor, ou aqueles que esperam no Senhor, renovarão as suas forças. Voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Pastor, como é que eu posso ter força no dia da adversidade? Esperando no Senhor. Espera no Senhor, confia nele. Diante das circunstâncias da vida, tem gente que diz: eu tentei de tudo, o que resta é orar agora. Buscam o Senhor em última instância. Está certo isso, amados? Para nós que somos discípulos de Jesus, para nós que estamos aqui de domingo a domingo, para nós que fazemos uso da palavra, para nós que somos aqueles que têm esperança, está errada essa matemática, está errado esse jeito de agir. Pastor, eu tentei com o meu chefe, eu tentei com o coach, eu tentei com o meu esposo, com a minha esposa, eu tentei com familiares, eu tentei com todo mundo, não consegui, cheguei no fundo do poço. O que resta agora é orar. Inverta isso, ore primeiro, busca Deus primeiro. Pastor, eu estou cansado de lutar. Espera nele, porque aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, voarão como águias. Amém, meus queridos? Sobre a adversidade, por que nós nos concentramos tanto na adversidade? Porque nós esquecemos que as adversidades da vida existem para um propósito. Sempre tem um propósito quando passamos por luta. Entenda isso. Quando nós cristãos entendemos isso, que as adversidades cooperam para um propósito de Deus, meus queridos, nós passamos de uma forma mais suave. Para que você não durma até terminar o sermão, tem 10 minutos só. É esse ponto e mais um. Vire para o irmão que está ao seu lado e diga: a adversidade da vida tem um propósito maior. Quando a gente entende isso, a gente passa mais leve. Eu estou passando por isso. É difícil. Tem horas que eu não consigo suportar, mas eu entendo que eu estou passando por isso, porque Deus tem um propósito maior na minha vida. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos 5, versículo 3. Romanos 5, 3. Não só isso, mas também nos gloriaremos nas tribulações. Quem é que consegue dar glória na tribulação? O apóstolo Paulo está nos dizendo: vamos nos gloriar nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz o quê? A tribulação produz o quê? A perseverança produz o quê? Próximo versículo. A perseverança produz o quê? Caráter aprovado. E o caráter aprovado
aprovado produz o quê? Esperança. E na sequência do texto diz: a esperança não nos decepciona. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que a esperança cristã será cumprida, ela não nos decepciona. O que esperamos certamente obteremos. Mas muitas vezes nós paramos, volta no versículo 3, na tribulação. Mas existe um processo para que isso aconteça. Nós não saímos da tribulação para a esperança. A esperança vai produzir em nós a perseverança. O que é ser constante? É perseverar. Quanto tempo você ora por um milagre? Quanto tempo você busca a Deus por uma causa que para você já é perdida? Pastor, eu orei um dia, eu orei uma semana, tem 3 anos que eu oro. A Bíblia diz que a tribulação tem esse poder ou este propósito de gerar em nós perseverança. Não desisto, eu vou perseverar, eu vou continuar. E a perseverança na presença de Deus produz em nós o que? Um caráter aprovado. Um dos valores da igreja Mover em Amor é transformar pessoas em discípulos de Jesus. E sabe como nós vamos sendo transformados? Quando nós perseveramos nele diante das tribulações, e o nosso caráter vai sendo moldado, e o caráter aprovado produz o que? Esperança. Sabe por quê? Porque a esperança é fruto do Espírito Santo. E quando nós esperamos em Deus, meus queridos, cedo ou tarde, aquilo que nós esperamos nós vamos obter. Aleluia. Então Deus te chama nesta manhã para levantar a sua mão e começar a profetizar sobre esta situação, dizendo: eu vou conseguir, eu vou vencer, meu marido vai voltar, minha esposa vai ser convertida, a situação financeira vai ser revertida, eu vou vencer em nome de Jesus. Enquanto eu estiver aqui passando por essa tribulação, eu não vou desistir, eu vou perseverar, eu vou me achegar mais em Deus, meu caráter vai sendo aprovado até o dia da grande bênção, até o dia que eu vou chegar do outro lado. Amém, meus queridos? Amém. Suportem a dificuldade como disciplina, porque Deus ama, Deus disciplina aqueles a quem Ele ama. Por último, porque eles tiveram medo e porque nós temos medo? Porque aqueles discípulos ainda não tinham discernido o poder que há em Jesus. Primeiro, eles esqueceram que estavam diante de um comando de Deus. Eles esqueceram que o futuro já estava garantido pelo Senhor. Eles esqueceram que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o teu propósito. Segundo, eles se concentraram tanto na dificuldade e esqueceram que as tribulações nos moldam, que Deus usa as tribulações como um propósito para a nossa vida. E terceiro, eles não conseguiam naquele momento, mesmo caminhando com Jesus, discernir o poder que havia no Mestre. Em Mateus, a Bíblia diz que eles tiveram medo. Jesus vem andando sobre as águas, eles pensam que é um fantasma, tiveram medo. Quando Jesus se apresenta dizendo: não tenham medo, sou eu, Pedro, ele se arrisca e diz: então, Senhor, se é o Senhor andando sobre as águas, ordene que eu vá até o Senhor. Igualmente, da mesma forma, andando sobre as águas. A Bíblia diz que Jesus ordena e Pedro desce do barco. Pedro já está vivendo o que? O sobrenatural. Mas a Bíblia diz que quando ele olha que o vento ainda era forte, ele teve medo e começou a afundar. Jesus estende a mão, levanta Pedro e diz: tu és um homem de pequena fé. Vou abrir um parênteses aqui. Pedro já estava andando sobre as águas, vivendo o sobrenatural. Foi mais corajoso que os outros que estavam no barco, sim ou não? Muito mais corajoso. Mas mesmo assim, quando ele duvida, quando ele tira o olho de Jesus e olha o vento, Jesus fala: você é ainda um homem de pequena fé. Sabe por quê? Porque a fé verdadeira nos faz perseverar. A fé verdadeira não nos deixa desistir. No segundo
segundo episódio, pior ainda, Jesus está no barco, eles estão apavorados, talvez com uma caneca, com um balde, tentando tirar água, e eles acordam Jesus dizendo: não te importa que pereçamos. Jesus se levanta, ordena que o vento se acalme, ordena que o mar se acalme. Jesus olha para os discípulos e diz: vocês ainda não têm fé? Porque vocês estão com medo, não tem fé, ainda não tem fé. Em outras palavras, Jesus está dizendo: eu estou caminhando com vocês há tanto tempo e vocês ainda não têm fé. Muitas vezes, meus queridos, para terminar, nós estamos andando com Jesus nesta caminhada e limitamos o poder dele, ou não conseguimos discernir que ele tem poder. Nós já louvamos aqui nesta noite que ele ressuscitou, que ele está vivo, que buscaram o corpo de Jesus no sepulcro, mas não encontraram, porque ele havia ressuscitado ao terceiro dia. E nós estamos aqui hoje relembrando e rememorando o sacrifício e a ressurreição do Mestre. Nunca limite o poder de Deus. Vire para o irmão que está ao seu lado e diga: nunca limite o poder de Deus. A palavra limite significa alcance máximo. Quantas vezes a gente limita o poder de Jesus? Pronto, alcancei, esse é o alcance máximo. É o povo de Israel peregrinando pelo deserto, e quando eles chegam diante do Mar Vermelho, eles limitam o poder de Deus ao Mar Vermelho. É Sara, que é avançada em idade, que Deus faz a promessa que ela teria filhos, mas ela era estéril, e ela limita o poder de Deus, oferecendo Agar a seu esposo para conceber. É Agar no deserto, quando Abraão a despede, ela limita o poder de Deus aos suprimentos. Quando acaba a comida, quando acaba a água, a Bíblia diz que ela chora, ela se afasta da criança e lamenta pela morte. Ela está limitando o poder de Deus. É Marta e Maria, quando Jesus chega na aldeia, elas vão dizer a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Elas até acreditavam que Jesus poderia curar Lázaro, mas ressuscitar aí não. Estão limitando o poder de Deus. É o aleijado no tanque de Betesda que limita Deus ao movimentar das águas. Quando Jesus chega até ele e diz: o que você está fazendo aqui? Eu estou tentando me lançar às águas, porque quando as águas agitavam, o primeiro que se lançasse era curado. Ele diz: mas não tem ninguém que me jogue nessas águas. Ele estava limitando o poder de Deus ao tanque, ao movimentar das águas. E você está limitando o poder de Deus ao quê? Você limita o coração de Deus ao coração duro do seu marido. Você limita o poder de Deus na sua relação conjugal, aos problemas que você tem enfrentado. Você tem limitado o poder de Deus porque lhe faltam recursos financeiros. Você pensa que não vai conseguir. Você limita o poder de Deus porque o governo não é aquele que você esperava. Você limita o poder de Deus ao quê? Nunca limite o poder de Deus, porque o Deus que nós servimos, Ele cria rios no deserto. O Deus que nós servimos faz machado flutuar. O Deus que nós servimos transforma água em vinho. O Deus que nós servimos ressuscita mortos. O Deus que nós servimos tem um nome acima de todo nome, porque Deus o exaltou sobremaneira, que lhe deu um nome que é acima de todo nome, para que todos diante dele se dobrem e confessem que Jesus Cristo é o Senhor. Fique de pé em nome de Jesus. O Senhor está dizendo para a tua vida nesta noite, nesta manhã: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Aleluia. Operando o Senhor, quem é que pode impedir?
Quando Deus bradar na sua vida, quem é que pode te impedir, meu querido e minha querida? Diante das adversidades da vida, nós temos duas possibilidades: temer ou acreditar. Qual é a sua escolha? Acreditar que Jesus já determinou o nosso futuro e que a nossa história está nas palmas das mãos dele. Diante das adversidades, nós podemos acreditar que a nossa história está na palma da mão do Senhor. Diante das adversidades, nós podemos focar os problemas ou ter a fé nele, colocar a fé em Jesus. Diante das adversidades, nós podemos acreditar que o poder do Senhor é ilimitado. Amém, meus queridos? Feche os seus olhos. Feche os seus olhos e converse com o Senhor aí onde você está, dizendo: Senhor, eu creio na tua palavra. A palavra diz que eu não posso me mostrar frouxo, fraco no dia da adversidade, no dia da angústia. A palavra diz que aqueles que confiam no Senhor terão as suas forças renovadas. Eu quero confiar em ti. Talvez você esteja aí no seu lugar dizendo: não, é impossível, pastor, mas sobre a palavra que foi ministrada nesta manhã eu vou confiar. E eu creio, meu querido, que haverá mudanças significativas em nome de Jesus, em nome de Jesus. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Aleluia. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, nada temerei.
braços cruzados com sono, mas neste momento eu gostaria que você se levantasse aí, e o seu ânimo se redobrasse em nome de Jesus, se enchesse de fé. Tiago capítulo 3, versículo 3 diz que da mesma boca procedem bênção e maldição. Com a mesma boca nós bendizemos o nome do Senhor, Pai, e com a mesma boca nós abençoamos os homens. O que o Tiago está dizendo, aquilo que nós falamos tem poder. O que procede da nossa boca
tem uma característica na vida dos discípulos.